Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC França. Eu já fiz dois vídeos aqui, um falando da luta principal, que foi a do Borralho, e um falando só da luta do Ruff. Se você não assistiu ainda, depois é só voltar aqui no canal e assistir, porque aqui eu vou falar de modo geral de todas as lutas. Mas antes de começar, eu queria avisar vocês que vai ter um link aqui na descrição para uma plataforma de IA que você conecta ali seu WhatsApp e você pode fazer vendas online no automático, tá? Então se você tem algum produto, você pode colocar para vender. Se você não tem produto, tem uma vitrine lá que quando você assina essa plataforma, você tem uma vitrine com diversos produtos virais que você também pode vender, tá? Você ainda vai ter acesso, né? Assinando essa plataforma, você também tem acesso ali a um treinamento, né? Para você fazer ali a sua configuração da sua atendente de IA que funciona ali por WhatsApp, tudo você consegue customizar. Então, além da plataforma em si que você assina, você ganha aí todo esse conteúdo, né? Seja do tráfego pago, seja também ali da configuração da IA, enfim, é muito completo, o link tá aqui embaixo, clica aí, tem um videozinho meu falando ali também do pessoal explicando certinho como tudo funciona, vale a pena você olhar, aproveita que IA realmente está dando grana para muita gente, beleza? Então vamos lá falar aqui do UFC França, né, os resultados. Primeira luta da noite, tivemos Sam Hughes contra Shauna Bannon. Quem venceu foi a favorita, Sam Hughes por finalização no segundo round com 1 minuto e 58. Não tem nem muito o que falar dessa luta aqui, né? Sinceramente, Shauna Bannon não conseguiu performar, tentou um pouquinho de trocação ali, mas, cara, sinceramente, a diferença de nível é bastante grande, né? A Sam Hughes conseguiu ditar o ritmo da luta, né? Conseguiu derrubar ali tanto no primeiro round quanto no segundo. No primeiro round controlou por mais de 4 minutos, então a Shauna Bannon tentava um golpezinho outro ali e tal, mas, cara, sinceramente, foi uma vitória tranquila aí. Depois a gente vai pro meio médio, tivemos o Rinat Fakhretdinov contra o Andreas Gustafsson. Aqui nas bolsas estava bem equilibrado, inclusive o Andreas chegou a ficar um pouquinho favorito, porém foi um massacre. 54 segundos de luta, o Rinat conseguiu nocautear, né? O Gustafsson é um cara divertido, na minha opinião, porque ele é meio malucão, ele vai todo grosso ali, né, jogando golpe de qualquer jeito, tentando abafar para poder clinchar e bater, né, da joelhada, enfim, é um cara que é mais brigador, né, não é muito técnico. Só que o Rinat é muito técnico, ou seja, ele viu a avenida de oportunidades ali do Gustafsson e conseguiu capitalizar e nocautear em menos de 1 minuto. Então, é uma vitória, apesar de nas bolsas mostrar um equilíbrio, o Rinat teve uma vitória muito clara, passou a carreta no Gustafsson. Na terceira luta da noite, na categoria peso médio, tivemos o Robert Bricek vencendo o Brad Tavares, mais um azarão aqui, né, que venceu, porque o Rinat estava como azarão, mas era pouco, né, mas enfim, o Robert venceu por nocaute no terceiro round com 1 minuto e 43. Brad Tavares é um cara conhecido pela durabilidade, né, um cara veterano aí, trocentas milhões de luta e tal, só que o Robert veio realmente com excelentes combinações, né, um cara aí com bastante volume de golpe, né, ele conseguiu conectar bastante golpe significativo, golpes totais também, a gente teve ali uma queda para cada lado e no geral é isso, tá? O Brad Tavares é um cara bom, mas é aquele cara que eternamente tá ali no meio do caminho, né, não é excelente, mas também não é ruim, e tá ali, e o Robert veio provando que ele merece um pouco de atenção, merece a oportunidade dele, trouxe alguma coisa diferente ali e conseguiu vencer. A luta legal aí, nocaute então do Robert Bricek. Na próxima luta, no peso meio médio, tivemos o Sam Patterson vencendo o Trey Waters por nocaute, né? Um monte de nocaute nesse card, né? Nocaute no primeiro round, 3 minutos e 1. Sam Patterson era bem previsível que ele, na minha opinião, tá? Que ele venceria e que seria nocaute ou finalização. Inclusive nas bolsas, as duas coisas pagava pouco, porque ele tinha chance realmente de nocautear ou finalizar, né? E ele conseguiu aqui vencer logo no primeiro round, nocauteando. A luta, assim, tava mais ou menos lá e cá, né? Porque se você vê a quantidade de golpes, nem foi tão diferente, né? Só que quando o Patterson realmente encaixou um golpe mais limpo, que o Waters sentiu, aí o Patterson foi muito eficiente em colocar golpes ali sempre preciso, né? Não ficou desperdiçando e indo de qualquer jeito. Ele foi indo na manha e pum, acertou mais um, e aí vai só piorando a situação. Então ele foi bem certeiro aí. Gostei do nocaute do Patterson, sei lá. Um cara realmente interessante de assistir. Depois a gente vai pro peso leve, tivemos Cauê Fernandes contra o Harry Hardwick. Quem venceu foi o Cauê Fernandes, por nocaute também, né? Primeiro round, 3 minutos e 21, e aqui foi uma surra, né? O Harry é um cara realmente esforçado, um cara guerreiro, o cara vai pra frente o tempo inteiro. Tá tomando uma surra, mas ele vai pra frente. Mas o Cauê Fernandes é muito mais eficiente, né? Não é só um cara que é sangue no olho, né? Ele é técnico, então ele aplicou diversos chutes nas duas panturrilhas do Harry, que
nitidamente, né, não precisava nem ele mancar como ele mancou no final, né, mas só de você olhar a perna dele, você via que a situação estava horrível para ele, né, ficou vermelha, ficou roxa, você via calombo, né, começou a ficar em 3D ali, um monstro nascendo nas duas panturrilhas, e depois, né, ele começou realmente a mancar mais, mostrar que ele estava sentindo, aí chegou a tomar chute e cair, e aí já era, né, então realmente foi espancado do joelho para baixo ali, né, o Harry. Então o Cauê Fernandes conseguiu uma excelente vitória via chutes na panturrilha. Gostei demais da performance dele aí, então tá de parabéns. O Harry precisou sair de cadeira de roda, nem ficar em pé o cara conseguia, né? Então vai sofrer, né? Imagina, se na hora da luta sangue quente já foi uma dor insuportável, imagina o dia de amanhã pro Harry, né? Coitado, vai ficar sem andar aí uma semaninha pelo menos, né? Depois, no peso pesado, a gente teve o Ante Delija, que era lá do PFL, blá blá blá, chegando agora, fazendo a luta com o Marcin Tybura. Ele já tinha vencido, na verdade ele tinha perdido, né, pro Tybura anos e anos atrás, 10 anos atrás, só que agora ele conseguiu aí vencer no primeiro round por nocaute com apenas 2 minutos e 3, lutou muito bem, né, já chegou com personalidade, é um cara que estreou, mas estreou ali querendo mostrar mesmo, impor respeito, né, então já chegou andando pra frente, soltando golpe, ele é um peso pesado um pouco mais leve, né, acho que tava com 108 ou 107 quilos, então ele chegou mostrando agilidade, né, que é onde ele tem vantagem, então ele entrou soltando sequência, andando pra frente, tentando encurralar, o Tybura até que foi calmo, conseguiu ficar mais posturado, se defender, se fechar, mas durou pouco, né, esse momento ali onde ele sobreviveu, porque depois o Delija conseguiu achar os golpes um pouco mais certeiros ali, e aí o Tybura acabou caindo aí, né, não tem como, foi nocauteado. Então o Delija estreou muito bem, pegando um cara ranqueado e atropelando no primeiro round, então já chega direto pro ranking, né, então bem legal aí, gostei da luta, né, mais um nocaute pra conta, né. Depois a gente teve no meio pesado o Omar Sy contra Brandson Ribeiro, aqui não deu bom pro Brasil, né, o Omar Sy conseguiu nocautear no primeiro round com 4 minutos e 42, o Brandson conectou pouquíssimos golpes, né, no total da luta, insignificativos, ele conectou só 5, ele acabou tomando ali 2 quedas, acabou sendo controlado, né, durante praticamente todo o tempo da luta ali, e acabou sendo nocauteado no final das contas, né? Então, a situação tá extremamente complicada pro Brandson, né? Não sei se ele continua aí no UFC, enfim, luta que era bem difícil realmente, ele era muito azarão, e deu no que deu, não tem nem muito o que falar, né? O Omar Sy foi estratégico, certeiro e acabou com a graça aí. Peso pena, tivemos o William Gomis contra o Robert Ruchala. E quem venceu foi o William Gomis, que era favorito, né? Venceu na decisão unânime. Luta legalzinha, né? Tivemos ali uma quantidade de golpes razoável dos dois, mas tivemos 2 quedas para um lado, 2 quedas para o outro. Tempo de controle ali, né? O Ruchala estava buscando mais esse tempo de controle, essa luta agarrada, porque o William Gomis realmente é bom na trocação e luta naquela trocação mais morna, vai pontuando, então vai vencendo ali aos poucos, né? E o Ruchala até tentou vencer. Na verdade, para 2 juízes ele venceu um round, né? Para um juiz que não, porque um juiz deu 30-27, o que eu discordo, né? Eu acho que o Ruchala realmente venceu um round, né? O segundo round ele controlou por 3 minutos e tal, então acho que ele até venceu aquele round. E no último round, ele podia ter ido mais para essa estratégia, né, de colocar mais grappling de novo e tal, só que aí ele não conseguiu, né, o William Gomis foi melhor, né, conseguiu colocar seus golpes ali, conseguiu rejeitar a luta mais para esse lado do grappling e acabou vencendo. Então, resultado, na minha opinião, justo, o William Gomis venceu a luta aí, luta que foi para decisão, só 2 foram para decisão, né, essa e a luta principal. Depois, na próxima, meio médio, tivemos aí o Axel Sola nocauteando o Rhys McKee, mais um nocaute, né? O Axel Sola nocauteando no terceiro round com 2 minutos e 2, luta legal, né? A gente teve ali o Axel machucando bastante o Rhys McKee, só que o Rhys McKee conseguia também responder, né? Não era aquela luta que foi unilateral, né? Ele conseguia também colocar alguns golpes, aí às vezes o Axel Sola dava a impressão que estava um pouco cansado, mas aí depois ele começava a melhorar de novo, então ficou uma luta que parecia que estava para um lado uma hora, depois parece que opa, começou a melhorar pra cá. Ah, não, esse aqui ainda tá melhor. Ah, não, esse aqui melhorou agora. Então você fica meio que naquele, opa, pra onde vai essa luta, né? E no final das contas o Axel Sola conseguiu realmente vencer. Então, luta legal aí, né? Mais um nocaute, dessa vez no terceiro round. Gostei também dessa luta, né? Depois a gente vai pro peso leve, tivemos o Mason Jones vencendo o Bolagiok por nocaute no segundo round, 3 minutos e 18, mais um nocaute pra conta. Aqui o Bolagiok começou bem, né? O primeiro round ali, aí teve knockdown, depois teve knockdown pro outro lado e o controle do Mason Jones, então foi uma virada, né? Essa luta, porque o Mason Jones começou realmente num momento mais complicado ali, mas o Bolagiok realmente bateu de
frente com um cara que é aquele cara chato, que você bate, e o cara sente, parece que vai acabar a luta, mas o cara não é nocauteado, e aí o cara resiste, e o cara não para de ir pra cima, e aí você gasta a sua energia, e o cara continua vindo, e aí dá ruim, né? Então o Mason Jones fez esse papel aí de realmente aguentar toda a punição e continuar indo pra cima e ganhar na base da raça, né? Se no começo da luta os dois 100% ele foi pior, depois que dependeu de pulmão, de queixo e tal, né? De bravura ali, aí ele foi superior. Então o Bolagioc começou bem e deu ruim pra ele, acabou sendo nocauteado. Depois a gente vai pro meio pesado, Modestas Bukauskas venceu o Paul Craig por nocaute no primeiro round, surpreendendo um total de 0 pessoas. Paul Craig vinha realmente numa má fase, pra mim já podia ter se aposentado, acabou se aposentando agora, depois dessa derrota, e uma dessas Bukauskas conseguiu ali, graças a um erro que, assim, ridículo do Paul Craig, na minha opinião, de tentar puxar pra guarda, porque, assim, se ele puxa com 10 segundinhos ali e tal, você até pensa, né, 10 segundos ele podia ter empurrado com o pé ali e acabado, né, só que ele derrubou faltando um pouquinho mais que isso, né, ele até tentou escalar a perna, mas, enfim, não deu certo, caiu por baixo, aí ele tentou afastar com o pé na virilha, tentou colocar a perna na frente, tentou se defender dos golpes no ground and pound, tava sobrevivendo, né, apesar de uma decisão ruim, ele tava sobrevivendo esse finalzinho de round, beleza, parecia que ia pro segundo, só que no último segundo da luta, o Bukauskas decidiu jogar uma cotovelada, e na cotovelada ele deixou o Paul Craig inválido, né? O Paul Craig, apesar de ter acabado o round, ele podia levantar e continuar na luta, ele não conseguiu levantar, porque foi uma baita cotovelada, então ele ficou semi-nocauteado ali, né? Não chegou a apagar totalmente, mas ficou em Nárnia ali, olhando pro lado e tal, e aí o árbitro pegou e interrompeu a luta. Então, Paul Craig decidiu se aposentar, na minha opinião, com razão, né? Aqui era uma luta muito previsível que o Bukauskas venceria e muito provavelmente por nocaute, por isso que pagava bem pouco, e é isso. Paul Craig, a carreira inteira, foi um cara interessante, fazia as encaradas legais, como eu falei no vídeo pré-evento e tal, tentava sempre vender as lutas, tinha um jiu-jitsu legalzinho, mas no geral realmente não dava, né, não tinha mais muito para onde ir, não, né? Aqui era bem previsível que a derrota viria e a aposentadoria também, querendo ou não, estava no pacote ali. Depois a gente vai para a penúltima luta, peso leve, Maurício Ruff enfrentou o Benoit Saint-Denis. Quem venceu foi o Azarão. Pois é, o Benoit Saint-Denis finalizou no segundo round com 2 minutos e 56. Como eu disse, eu fiz um vídeo só falando da luta, mas eu vou falar aqui resumidamente, tá? Então o que aconteceu, né? O Ruff encontrou a estratégia do Benoit Saint-Denis, que, como eu disse, seria única para essa luta contra ele, que seria a mesma estratégia que ele fez na última vitória dele, que era andar para frente, mesclando bastante ali, né, golpe com tentativa de queda para dificultar a leitura, né, para o Ruff não soltar o jogo dele, conseguiu clinchar, conseguiu derrubar, conseguiu pegar as costas, montada, tentativas de finalização, muita isometria, enfim, ele fez tudo o que o Ruff não queria, né, porque o Ruff queria trocar. E aí foi pro segundo round, de novo fez a mesma coisa, o Ruff achou um golpe ou outro ali em algum timezinho, mas pouquíssimos golpes conectados, realmente foi afogado na estratégia do francês e acabou sendo finalizado. Então, infelizmente, não deu pro Ruff, acabou perdendo para um cara que é ranqueado, mas um cara que tá lá pro finalzinho do ranking. Então o Ruff vai ter que voltar, né, a pegar caras talvez não ranqueados, né, encontrar boas vitórias, ou quem sabe alguém até dá um ranqueado ali, mas enfim, vai ter que galgar de novo, né, porque perde um pouco do hype ali, né? Então o UFC vai dar outros nomes e aquilo, né? Aquela expectativa de entrar no ranking e já tentar escalar rápido, como o Borralho fez, o Jean fez, né? Como, enfim, a galera tava fazendo, né? De tentar dando aqueles passos largos pro topo, o Ruff infelizmente foi brecado já, né? Mas é isso, né? Faz parte. A questão agora é dar a refinada aí, né? A refinada nas quedas, refinada em todo esse jogo que o Benoit explorou, porque as pessoas que verem, né, essa luta dele, quando for lutar com ele, pode sempre optar por isso, né? Mesclar ali a trocação com grappling, para não deixar o Ruff confortável, grudar e sair fazendo força e etc. Então, é uma pena, né? Porque a gente torce para ele, é um cara que luta muito bonito, tem uma trocação excelente, mas é aquilo, é MMA. Então, a galera vai evitar esse jogo, né? A não ser que o UFC dê trocadores para ele, a gente vê só a trocação, mas se não, se derem caras que têm o jogo ali do grappling, vão sempre tentar seguir o mesmo caminho. Porque é óbvio, né? Você vê ele lutando na trocação, ele faz um highlight ali e te mata, né? Você vê ele mesclando ali no grappling, ele teve muita dificuldade. Então o que você vai fazer, né? O que você vai escolher? Entendeu? Então é isso, né? O Ruff vai precisar dar uma incrementada no jogo na parte da luta agarrada. Depois, na luta principal, peso médio, Nassourdine Imavov,
que no final das contas começou a luta com o Mazarão, né? Era favorito, depois começou com o Mazarão, começou a luta, pouco depois ele já virou favorito de novo, ele venceu o Caio Borralho na decisão, segunda decisão do card, né? E aqui, mesma coisa, já fiz um vídeo explicando, falando bastante, mas vou falar de forma resumida, né? Depois você vai no outro vídeo e vê o completo, mas basicamente a minha sensação é que o Caio Borralho não conseguiu encontrar o que fazer na luta, né? Ele simplesmente não achou um caminho para ele seguir, né? E, portanto, ele ficou ali parado, né? Olhando, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? O que eu escolho? Será que eu tenho que derrubar? Será que eu tenho que trocar? Então ele meio que ficou sem opção, porque enquanto isso o Imavov ocupava o espaço do Cage, né, andava para frente quase que o tempo inteiro, com as mãos mais rápidas e mais potentes, né, porque ele tem um box melhor, e o Caio ficou ali, né, naquela, tentou trocar um pouco, mas não deu, tentou derrubar um pouco, mas não conseguiu derrubar, tentou um pouco de luta no clinch, mas também não deu certo. Então assim, nada que ele estava tentando fazer estava dando certo, né, então ficou numa sinuca de bico, foi perdendo o round, o corner dele falou, né, alertou, falou, ó, deve estar 3-1 para ele, precisa nocautear ou finalizar, vamos lá, né? Vamos pra briga e tal, não sei o quê. E ele tentou, mas realmente o Imavov tava mais conciso, né? Tava mais pronto ali, realmente, tá? Então foi melhor, conseguiu aí a vitória. Então, infelizmente, os dois representantes da Fighting Nerds acabaram derrotados, tá? O Borralho na decisão e o Ruff na finalização no segundo round. No geral, esse foi o UFC França, tá? Se a gente for falar aqui da qualidade do card, pra, né, questão de entretenimento e mesmo de esporte, foi um card sensacional, tá? A gente teve o Brandson perdendo, o Borralho e o Ruff? Sim, mas eu tô falando da qualidade das lutas, tanto esportivamente quanto entretenimento. Então, isso eu gostei demais, tá? Eu acho que pra mim, sinceramente, é um card nota 9,5, tá? Não vou dar 10 porque a luta principal era a principal e não foi emocionante, tá? Então isso pra mim faz diferença, né? Pô, é o main event, então não foi uma luta tão legal, então acho que por isso, e no geral é isso, né? Tivemos knockouts e tal, mas 9,5, eu acho que é só pra não dar 10, porque 10, se a luta principal fosse entretenimento puro ali, aquela valeu 10, tá? Então só porque a luta principal não, na minha opinião, né, não foi tanto entretenimento, acho que vale esse 9,5. Mas, cara, para um Fight Night que a gente tá falando aqui. Então, é um Fight Night que beirou 10, na minha opinião, tá? Então, 9,5 acho que tá de bom tamanho. Realmente, muitos nocautes, finalização, poderia dar o 10, tá? Eu só tô explicando aqui. Só não é 10 porque 25 minutos da luta principal que foi muito... né? Sei lá, a minha sensação, você pode comentar a sua nota aqui embaixo do vídeo, mas no geral, quando deu pra ver, eu gostei muito, muito nocaute, muita luta legal, a torcida realmente botando, inflamando ali, porra, muito bom, um dos melhores cards aí do ano, na minha opinião, tá? Então é isso, é quase um 10 ali, um 9,5 raspando pra bater no 10, mas comenta a sua opinião aqui embaixo. Você gostou do card, não gostou? Enfim, comenta o que você quiser aqui embaixo do vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!